the same night, same hospital light. Two different names, same cry in the sky. Didn't know then what the years would do. Two broken streets, one truth we knew. Running through shadows, dirt on our hands, building a kingdom. E Rick, capítulo 4. Quando alguém chega perto. Maple Harbor, Maine, 2008. Alguns dias depois, o céu estava cinza naquela manhã. Não chovia, mas o vento soprava diferente, mais forte, como se estivesse avisando alguma coisa. Dick chegou à base com passos lentos. Olhou em volta antes de entrar, como se esperasse encontrar alguém ali. Rick chamou. Nada. Ele entrou mesmo assim. As tábuas rangiam sob seus pés. Dick se sentou na caixa de sempre, abraçou os joelhos e ficou olhando para o chão. Poucos minutos depois, Rick apareceu correndo. "Você viu aquilo?" perguntou, sem nem respirar direito. Dick se levantou rápido. "O quê?" Rick apontou para fora. Tinha dois homens ali perto do parque. Um deles estava medindo o chão. Dick sentiu o estômago apertar. "Medindo?" "Com fita, igual quando vão construir coisa." Dick ficou em silêncio. "Eles viram a gente?" perguntou. "Não, eu me escondi." Dick respirou fundo. "Eu falei que as coisas mudam." Rick fechou a cara. "Eles não vão mexer aqui." "Como você sabe?" "Porque..." Rick hesitou. "Porque ninguém liga para isso aqui." Dick olhou em volta. Pela primeira vez, o lugar pareceu pequeno. Casa dos Collins, noite. Sarah dobrava roupas no sofá quando Dick se sentou ao lado dela. "Mãe," ele começou. "Se alguém quiser tirar uma coisa que você gosta, o que você faz?" Sarah parou. "Depende." "Por quê?" Dick mexeu no cadarço do tênis. "Só pensei." Michael, que estava lendo o jornal, levantou o olhar. "Filho disse hoje um cliente comentou que vão reformar aquela área atrás do parque." Dick congelou. "Reformar?" Talvez fazer um depósito, alguma coisa assim." Dick sentiu o coração bater mais rápido. "E?" ele perguntou. "Quem fica lá agora?" Michael fechou o jornal. "Provavelmente vai ter que sair." Dick ficou quieto demais. Sarah percebeu. "Dick, tem algo que você quer contar?" Ele pensou em Rick. Pensou no lugar. Pensou nas palavras do pai. "É só um lugar que eu gosto", disse por fim. Michael respirou fundo. "Às vezes, a gente gosta de coisas que não são para sempre." Dick assentiu, mas não respondeu. Casa dos Harper. Tarde seguinte, Rick estava na garagem, segurando uma chave de fenda. John observava. "Você está apertando errado", disse John. "Eu sei", respondeu Rick. "Só estou tentando." John pegou a ferramenta e mostrou. "Assim." Rick imitou. "Pai", ele disse, "se alguém tentar tirar uma coisa sua, você deixa?" John parou o que estava fazendo. "Não sem lutar um pouco." Rick sorriu. "Eu sabia. Mas lutar não quer dizer brigar." John continuou. "Às vezes é aceitar. Às vezes é mudar." Rick franziu a testa. "Aceitar é perder?" John pensou. "Nem sempre. Às vezes é seguir em frente." Rick apertou os lábios. "Eu não gosto de seguir em frente." John colocou a mão no ombro dele. "Eu sei." Na base, mesmo dia. Dick chegou mais cedo. Rick ainda não tinha aparecido. Ele começou a organizar algumas tábuas, como se quisesse deixar tudo no lugar. Rick chegou depois, trazendo uma mochila. "O que é isso?" perguntou Dick.
Rick abriu a mochila. Pregos e um martelo pequeno. Dick arregalou os olhos. Para quê? Para reforçar. Se ficar mais firme, ninguém mexe. Dick sentiu um frio na barriga. Rick, se alguém ver a gente, eles não vão ver. Você não sabe. Rick ficou irritado. Você sempre acha que vai dar errado. Dick levantou a voz sem perceber. Porque pode dar. O silêncio caiu pesado. Rick respirou fundo. Você quer ir embora, né? Não, Dick respondeu rápido. Eu só não quero perder isso. Rick riu sem humor. Eu também não, mas ficar parado com medo não resolve. Dick abaixou o olhar. Meu pai diz que às vezes a gente tem que sair. Rick respondeu seco. Meu pai diz que às vezes tem que ficar. Eles se encararam. Pela primeira vez, não concordavam. Conversas paralelas. Naquela noite, Dick falou pouco no jantar. Você brigou com alguém? Perguntou Michael. Não. Tem certeza? Dick respirou fundo. Pai, se eu ficar num lugar que eu gosto demais, posso acabar preso nele? Michael ficou sério. Pode. E se eu sair, posso perder tudo? Michael pensou. Pode também. Dick suspirou. Então como a gente escolhe? Michael sorriu de leve. A gente escolhe todo dia, um pouco de cada vez. Do outro lado da cidade, Rick ajudava John a fechar a garagem. Pai, Rick disse. Você já ficou num lugar mesmo sabendo que podia mudar? John fechou a porta. Já. E se arrependeu? John demorou a responder. Às vezes. Mas também me arrependeria se tivesse ido. Rick ficou em silêncio. Eu não quero ir, disse ele baixo. John colocou a mão na cabeça do filho. Então fique, enquanto fizer sentido. Encerramento do capítulo. O lugar ainda estava lá. As tábuas ainda rangiam. O vento ainda passava entre as frestas. Mas agora havia algo novo ali. Medo de perder. Em um. Medo de mudar. No outro. Dick queria proteger o que tinha. Rick queria segurar o que encontrou. E sem perceber, os dois começavam a caminhar em direções diferentes. Mesmo estando lado a lado.